Tudo bem? Além de passar para vocês essa recomendação, que é um passo a passo, faz isso, 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 coloca isso, aquilo outro, eu gosto sempre de explicar as noções básicas de fertilidade do solo, noções básicas de nutrição vegetal, de adubação, porque eu acredito que se você sabe os fundamentos, você vai ter um melhor entendimento do porquê que você está fazendo aquilo, por que você está colocando calcário, por que você está colocando adubo orgânico. E também ajuda, esse entendimento faz com que você faça mais corretamente esse passo a passo. Muitas vezes a gente acha que, não vou pôr isso daí é demais, ou isso daí é de menos, eu vou encher a mão. Então, às vezes a gente tem alguns pré-conceitos, né, algumas teorias próprias. Então, às vezes, eu mostrando como que é o básico aqui, as noções para vocês entenderem um pouco, ajuda a quebrar um pouco essas crenças e valorizar mais a ciência agrícola, tá? Tudo que vocês aprendem nesse curso aqui, ele é baseado em experimentos científicos feitos por universidades, institutos de pesquisa e também ensaios feitos aqui na minha área, tá? Eu também monto os meus experimentos aqui, avaliando produto, avaliando adubação, bem de maneira técnica, com repetição, tá? Então, essa minha formação acadêmica me deu essa base, né? Então, eu uso isso também para poder melhorar a qualidade dessa recomendação cada vez mais. Essa já é a segunda versão dessa recomendação. Eu sempre vou atualizando, porque sempre vão saindo pesquisas novas, eu sempre vou testando coisas novas. Então, o que vocês estão vendo aqui hoje, né, que esse ano aqui, eu estou aqui em 2003, é a última versão dessa recomendação de adubação. Vocês estão pegando fresquinho aqui do forno, tá? Quais são as noções básicas de fertilidade do solo que eu quero que vocês entendam? Então, o solo, gente, aqui, ó, ele é formado através da rocha. Então, a rocha, ela vai sofrer um processo chamado intemperismo. E o intemperismo, que é a degradação. Ela vai rompendo em pedaços maiores, menores, 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 até que essa rocha, ela se torna o solo que a gente conhece aí. Que a gente constrói em cima, que a gente planta, que a gente cultiva. Então, são vários fatores que formam esse processo aqui de intemperismo. Quais são esses fatores? Temperatura. Então, uma rocha dessa, quando está uma temperatura muito quente, ela dilata. Quando esfria, ela retrai. Então, olha a movimentação. Essa movimentação de dilatação e contração ajuda a fazer as fendas. A água batendo, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, a água também, quanto mais água, mais forte o processo de intemperismo. Micro-organismos. Os micro-organismos, como que eles comem? Eles colocam para fora da célula ácidos orgânicos e esses ácidos vão diluindo os minerais que formam essa rocha, vai solubilizando, eles vão se alimentando e vai degradando. Então, micro-organismos também. Micro-organismos crescem bem em que condições? Temperaturas mais elevadas, um pouco mais de água, mais de chuva, não é verdade? Então, são vários fatores que fazem com que essa rocha vá se intemperizando e forme o solo. E o processo de intemperismo, ele é contínuo, ele não para nunca. A gente está aqui conversando, ele está acontecendo. Algumas rochas estão virando solo, o solo está ficando cada vez mais velho. E no Brasil, qual que é a condição dos nossos solos? Os nossos solos aqui, eles são mais velhos, mais intemperizados. Por quê? Porque aqui a gente tem um regime de chuva bem alto, aqui chove bastante comparado ao resto do mundo, a gente tem temperaturas elevadas comparado ao resto do mundo, então a gente tem toda a condição favorável para que esse processo aqui ocorra bem rápido. E como que um solo ele é renovado? Através das erupções vulcânicas. Quando o vulcão ele vem à tona e joga no solo novamente a lava, o magma, vai formar novamente a rocha. Essa rocha vai sendo intemperizada, vai formar o solo de novo. Tudo isso em milhões e milhões e milhões de anos. E a atividade vulcânica no Brasil, a gente não tem atividade vulcânica na história recente. Então, os nossos solos, eles estão pobres. A maior parte do nosso solo é pobre, né? Então, geralmente, né, a maior parte do nosso solo ele é pobre em nutrientes que são essenciais para que as plantas consigam se nutrir bem, e eles são mais ácidos, tá? E ricos em alumínio. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir o pH do solo e neutralizar essa acidez de alumínio. O alumínio não é bom para o solo, para as plantas. O alumínio ele acaba intoxicando as raízes, acontece o engrossamento de raiz, a raiz não vai mais profundo, onde ela encontra alumínio ela para. Se a raiz não cresce, a planta não cresce, a raiz fica pequena, não desenvolve a parte aérea. Então não é bom, então a gente tem que neutralizar alumínio. Até porque a gente não quer que nossa planta absorva alumínio e a gente fique aí se alimentando de alumínio, não é verdade? Então,
neutralizar o alumínio e deixar o pH do solo numa faixa entre 5,5 e 6,5, que é um pH bom, onde as plantas elas vão conseguir absorver os nutrientes que a gente vai colocar no solo, porque o nosso solo é pobre, lembra? Então, se a gente deixar ele nessa faixa, a gente vai conseguir com que ele absorva os nutrientes. Então, a gente faz a correção para deixar ele nessa condição aqui. Então, quando a gente faz isso através de um processo que a gente chama de calagem, que é a adição de calcário no solo. Então, calcário é um corretivo, né, de solo. A gente joga o calcário, vai acontecer isso daqui e está pronto para adubação. Estamos livres aí de alumínio e com uma acidez corrigida. Feito isso, a gente vai fazer a nossa adubação no solo. Adubação é quando a gente joga um adubo, joga um fertilizante para deixar aquele solo mais fértil, para enriquecer aquele solo. E o adubo, ele é a fonte dos nutrientes para as plantas. Então, geralmente a gente não usa um adubo só. São vários adubos que vão compor todos esses nutrientes que a planta precisa. Igual quando a gente vai fazer um prato para a gente se alimentar, e esse prato precisa ser bem equilibrado, bem diversificado, bem colorido, para poder ficar completo com todos os tipos de nutrientes que a gente precisa. Então a gente vai colocar a salada, o arroz com feijão, uma proteína, seja vegetal, seja animal. É assim que a gente equilibra o nosso prato, para poder se alimentar bem. A planta também, a gente vai fornecer os adubos que vão conter aqueles nutrientes que ela precisa para poder se alimentar, tá? Então, olha, vários adubos ou fertilizantes, né, como você preferir chamar, compõem essa adubação. Então, a recomendação de adubação ela é composta por alguns adubos para fechar esse pratinho bem completo, bem equilibrado para ela se nutrir. E a gente faz a adubação numa sequência orquestrada. Então, tem hora certa para cada adubo, tem o lugar certo, tem a forma certa de aplicar cada adubo, tem a dose certa. Vocês vão ver tudo isso aqui nesse curso. E se eu pular a ordem aqui, fizer ao invés de colocar na sequência correta, eu pulo a ordem. Isso aqui é igual receita de bolo. Se você colocar o fermento antes de tudo, com certeza esse fermento ele não vai ter o mesmo efeito no seu bolo, não vai deixar ele bonito e fofinho como ele ficaria se você colocasse bem no finalzinho. Então a receita de bolo ela tem um passo a passo. Você coloca os líquidos, bate, mistura, depois você põe tal coisa. Lá no último você vai colocar o fermento para você não bater muito e tal. Aqui também. Tá? Então, para aproveitar bem o adubo, o fertilizante que você vai gastar para comprar, a gente faz a sequência correta. Se você tirar de ordem, você pode não ter o mesmo efeito, ou seja, você gastou para comprar e parte daquele nutriente a planta não vai conseguir absorver caso você mude a sequência. Então, quais são os nutrientes que são essenciais para as plantas, que sem esses nutrientes aqui a planta ela não consegue completar o ciclo dela? Vamos supor que se faltar um desses aqui, qualquer um que seja, pode ser que a planta não se desenvolva, não floresça, não dê fruto, alguma coisa do ciclo dela não vai acontecer. Então, elas precisam ter esses nutrientes aqui. E em quantidades equilibradas. Não pode ter um com mais, outro com pouco, porque tem que estar equilibrado. Alguns ela consome em grande quantidade, que são os macronutrientes, ó. Então, ela vai consumir nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio em grandes quantidades. E micronutriente, boro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, ferro e cloro. Isso elas vão consumir em menor quantidade, mas são realmente essenciais. E depois a gente tem também alguns que são benéficos, ou seja, eles não são essenciais, mas eles fazem muito bem. E quando a gente trabalha, principalmente com agricultura orgânica, que a gente quer uma planta mais resistente, uma planta mais tolerante à praga e doença, eles são extremamente importantes, tá? Então a gente tem como benéficos o silício, o cobalto e o selênio. E por que a nossa adubação aqui é organo 15, tá? Porque a gente vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 desses nutrientes a gente vai colocar na nossa adubação. Ah, mas por que o selênio não entra, Mariana? Um dia ele vai entrar, mas não existe ainda a recomendação para selênio, tá? Já está sendo desenvolvida, já está sendo experimentada, mas ainda não existe uma recomendação. Até porque eu não sei se eu faria para vocês a recomendação, porque o selenato de sódio ou o selenito, dependendo de que sal que for usar, ele oferece algum risco a quem manipula. Então,
Eu não sei se eu teria coragem de passar para vocês fazer, porque vai que acontece alguma coisa e eu sou a responsável técnica, né? A não ser que eu tivesse um produto para vender para vocês, né? Ou tivesse um produto no mercado já formulado que vocês pudessem utilizar e não mexesse diretamente com o sal, porque é mais arriscado, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem disponível de recomendação máximo, o ápice, são esses aqui e vocês vão ter a recomendação com tudo isso daqui para poder melhorar e muito a nutrição. O silício, ele é muito importante na resistência de pragas e doenças, tá? O silício, ele vai entrar na membrana da planta e ela vai deixar a estrutura dela mais resistente, diminui a penetração mesmo do aparelho bucal de algumas pragas, as hifas de fungos, né? Então, o fungo, quando ele chega na folha, ele vai soltar uma hifa, que é tipo um dedinho, assim, que vai perfurar. E quanto mais silício tiver na folha, mais difícil perfurar. Além do que, o silício também deixa a planta mais resistente à seca, mais resistente a altas temperaturas, então é maravilhoso. E o cobalto, ele é muito importante principalmente para as leguminosas. As leguminosas, elas fazem uma interação com bactérias que a gente chama de fixação biológica de nitrogênio. Ela pega um nitrogênio que já está na atmosfera na forma de N2, que é um gás. Ela pega esse nitrogênio e ela consegue transformar esse nitrogênio numa forma química e a planta consegue absorver. Então, ela pega da atmosfera, transforma numa forma química que a planta consegue absorver. Então, a planta, ela vai fornecer isso para a planta. Em troca, a planta também vai fornecer para ela alguns ácidos orgânicos, alguns açúcares. Então, é uma interação bem legal. E, com isso, a planta ganha nutrientes. Porém, para essa bactéria fazer a fixação biológica, tem que ter cobalto. O cobalto aumenta bastante. Além disso, esse trabalho das bactérias com cobalto vai formar uma maior quantidade de vitamina B12. A vitamina B12 ela é uma vitamina que ela é formada através de processos biológicos, são bactérias que formam ela. E para poder formar essa vitamina B12, tem que ter cobalto, tá? E alguns experimentos já estão mostrando que a vitamina B12 ela consegue ser absorvida pelas raízes. Isso é algo inédito, tá? A gente acreditava que antes as raízes elas não absorviam nenhum tipo de material orgânico, e sim só minerais, né? Materiais inorgânicos. E esse experimento veio mostrar que foi um experimento feito com agrião, se eu não me engano, e já mostrou que a vitamina B12 consegue ser absorvida pelas raízes. Então, o que vocês têm aqui realmente é o suprassumo, tá? Vamos lá então. Então, para a gente colocar esses 15 nutrientes nesse solo, a gente vai precisar dos adubos, que são fontes desses nutrientes. Então, olha, dos macronutrientes que eu falei para vocês, o cálcio e o magnésio a gente vai colocar através do calcário, que é o primeiro passo da nossa recomendação, que é onde a gente vai fazer a calagem, a correção do pH do solo, a neutralização do alumínio, que é tóxico, a gente faz utilizando o calcário. Vou dar para vocês aqui algumas opções também, que vocês podem fazer substituições, vocês vão ver direitinho isso na aula de calcário, tá? Mas aqui no calcário a gente já vai fornecer esse e esse, ok? Nitrogênio e potássio, a principal fonte, né, na agricultura orgânica são os adubos orgânicos ou fertilizantes orgânicos, são os compostos, estercos, bocache, torta de mamona, tá? São esses aqui. E o fósforo. A gente precisa de uma fonte de fósforo. Os estercos, os adubos orgânicos, não são boas fontes de fósforo, tá? Então, para isso, a gente vai usar um fosfato. E aqui eu recomendo que vocês usem o termofosfato, tá bom? O termofosfato é um fosfato que passa por um processo térmico. Vocês vão ver direitinho, tudo certinho isso lá na aula do fosfato. Mas o fosfato, ele vai oferecer o fósforo. E o enxofre, né? O S, aonde que tem o S? O S vocês vão ter no gesso. E em outros locais também que vocês vão ter. Mas o gesso agrícola, que vocês vão fazer também aqui nessa recomendação, também tem o enxofre. E os outros micro aqui, aonde que tem, né? Ó, o boro, zinco, cobre, manganês, onde que vai ter? Nessa recomendação, eu vou pedir para vocês comprarem um termofosfato que chama Iorin Master. Esse Iorin Master, além de fósforo, vai ter também boro, zinco, cobre, manganês, vai ter também um pouco de cálcio e um pouco de magnésio. Ele é bem, bem ótimo, tá? E molibdênio, ferro, cloro, silício, cobalto, onde que eu vou arrumar esses aqui? Esse termofosfato aqui também vai ter esse silício aqui, ó.
também é fonte de silício, tá? O ferro, o nosso solo já tem ferro, o solo brasileiro tem bastante ferro, então é muito difícil a gente fazer uma adubação e colocar ferro. E o cloro também. O cloro, por mais que ele seja um microessencial, as plantas absorvem muito pouquinho, então o que tem não precisa adubar com cloro. Tá? A não ser que seja planta, por exemplo, igual um coqueiro, uma palmeira. As palmeiras são muito exigentes em cloro, por isso que as pessoas fazem adubação com cloro em palmeiras, tá? Já ouviu falar? Coloca sal de cozinha na sua palmeira, porque o sal é o quê? NaCl, é um cloreto de sódio, né? Então tem o cloro, mas também tem o sódio é ruim. O sódio ele dispersa a argila do solo, muda a estrutura do solo, ele deixa um solo mais com um índice salino maior, então ele pode queimar as plantas ao redor. Então aqui, na verdade, o que tem que colocar é cloreto de potássio, tá? E não o sal de cozinha. Então, para hortaliças, elas não são tão exigentes em cloro, então a gente não precisa, tá? Então, o ferro já tem no solo, o cloro não precisa, o molibdênio e o cobalto a gente vai colocar através de um biofertilizante, que eu vou ensinar para vocês como que prepara esse biofertilizante chamado Super Magro. É um biofertilizante extremamente completo, veja bem o que ele tem, olha tudo que ele tem aqui, ó. Ele tem tudo que a planta precisa aqui, menos o cobre, tá? A única coisa que ele não vai ter é o cobre. Por que a gente tira o cobre da formulação? Porque geralmente quando você vai fazer uma pulverização para controlar alguma doença, né, você utiliza alguma cauda no cultivo orgânico, né, uma cauda à base de cobre, uma cauda bordaleza, uma cauda sulfocálcica, então elas têm cobre na sua composição. Então se você colocar um biofertilizante que já tem cobre e também, dependendo da quantidade de pulverização que você faz, usando cobre, poderia dar uma toxicidade. Então, a gente tira o cobre aqui para garantir que não tem essa toxidez aí por cobre, tá? E fica de olho, se surgir alguma deficiência, vai e faz adubação de correção. Completo, tá vendo? Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês é pensando em todos esses nutrientes. Então, se você faz uma alteração, eu não vou usar o termofosfato que a Mariana está recomendando porque eu não achei. Eu posso substituir? Pode substituir, mas provavelmente você não tenha os mesmos... a mesma diversidade, a mesma quantidade de nutrientes aqui, tá? E às vezes quando você não tem um micronutriente na sua adubação, você não vai perceber muitas vezes visualmente. Esse efeito é mais fisiológico da planta. Existe uma fome que a gente chama de fome oculta. Por mais que eles fiquem em falta na planta, ela não é visível visualmente, ela não demonstra visualmente. Ela só vai demonstrar visualmente quando essa deficiência fica mais severa, tá? Então, às vezes, o fato de você não estar enxergando a deficiência não significa que não tenha. E quando você consome um alimento que está com falta, seja severa ou oculta, você também não está colocando no seu corpo aquele nutriente que você acha que teria naquela hortaliça, ou que poderia ter naquela hortaliça. Então, essa é a diferença de você saber o que você está fazendo, para você ter a garantia do que você está colhendo. E qual que é essa sequência orquestrada da Organo 15? Então, primeiro, a gente corrige a acidez, faz a calagem para neutralizar o alumínio do solo, tirou esse potencial tóxico, potencial ácido, a gente vai fazer a fosfatagem. O que é fosfatagem, Mariana? Você vai aplicar o fosfato, que é fonte de fósforo, tá? E aqui eu vou passar para vocês a recomendação do Iorim ou produtos parecidos com o Iorim que também tem no mercado, tá? Você vai fazer a fosfatagem. Depois da fosfatagem, você vai colocar uma fonte de adubo orgânico e vai plantar. Depois que você plantou, deu 15, 20 dias, vai começar a fazer as pulverizações com biofertilizante. Então, vai colocar numa bombinha e vai jogar em cima das folhas, lá vai pulverizar nas folhas. E depois que suas plantas estiverem crescendo, desenvolvendo as raízes, as folhas, que ela estiver já consumindo o que você colocou lá no solo através das adubações e correções, ela vai começar a crescer e vai puxar aquilo e vai precisar de mais nutriente. É aí que a gente faz uma adubação chamada de adubação de cobertura. É onde a gente vai colocando mais adubo orgânico na planta para ela mantendo aquela qualidade, aquela quantidade de nutriente ali no solo para ela se desenvolver bem ao longo de todo o ciclo produtivo dela. E essa adubação aqui não são todas as plantas que vão receber, só aquelas de ciclo mais longo, tá? Então aqui eu divido as hortaliças, né, em hortaliças de ciclo mais curto, que você planta e colhe em até 70 dias, e hortaliças de ciclo mais longo, que você planta e colhe com mais de 70 dias. Então, essas plantas a gente faz uma adubação de cobertura para garantir a nutrição dela ao longo do tempo. E a gessagem, que é onde a gente vai oferecer cálcio e enxofre para as nossas plantas, e o gesso tem
outras qualidades que vocês vão ver lá na aula de gessagem. Então, esses são os passos, essa é a sequência aqui da adubação. Parece muita coisa assim olhando, mas é simples. Tem muita coisa aqui que a gente faz uma vez por ano só, como essa, tá? O resto aqui a gente faz só no plantio ou uma vez a cada mês, bem tranquilo. E a pulverização que é quinzenal. Então, as doses, né? Vocês viram já quais são as fontes, viram qual que é a sequência e cada adubo vai ter uma dose. Então, a dose de corretivo, né, que é o calcário, a dose dos fertilizantes, seja o fosfato, seja o adubo orgânico. Essas doses, elas vão depender. Então, por exemplo, o corretivo de solo e o fosfato, essa dose vai depender do tipo de solo. Então, se o seu solo é mais arenoso, é uma dose. Se ele é textura média, é uma dose. E se ele é argiloso, é uma dose um pouquinho maior para poder compensar. Um solo muito argiloso, ele tem um efeito tampão, ou seja, você tem que jogar um pouco a mais para ele perder uma força de retenção que tem nele, por causa das argilas, e deixar aqueles nutrientes mais disponíveis para a planta. O solo argiloso é como se ele fosse aquele parente nosso que é pão duro, sabe? Quando ele recebe, ele quer guardar tudo para ele. Para ele poder deixar um pouco para a planta, a gente tem que colocar um pouco a mais para diminuir essa resistência e compensar isso para que a planta consiga absorver. Então, o tipo de solo a gente vai precisar saber. A próxima aula vai ser te ensinando um método prático, bem rapidinho para você fazer aí na sua casa, para você diferenciar se o seu solo é argiloso, ou se é arenoso ou se é textura média, tá? Então, se for arenoso ou textura média, vai usar uma dose de corretivo de fosfato. Se for argiloso, vai ser uma dose um pouquinho maior. Combinado? Depois o adubo orgânico. A dose de adubo orgânico vai depender do tipo de hortaliça, ou seja, se eu vou produzir uma folhosa, ela vai consumir muito mais adubo orgânico comparado com um alho, com uma cebola. Então, cada hortaliça tem a sua necessidade. E a gente vai respeitar isso. Então, para que eu pudesse falar para vocês diferenciar aqui o tipo, então eu agrupei. Então, eu tenho o grupo da abóbora, moranga, melão, melancia, que a gente planta em cova. Então, esse grupo vai receber uma adubação orgânica. O grupo da alface, chicória, rúcula, das folhosas é outra adubação. Então, eu fui separando em grupos. Cada grupo, eles vão distinguir aí em quantidade de adubo no plantio ou quantidade de adubo de adubação de cobertura. O tipo de adubo, então se eu vou colocar o esterco bovino ou composto é uma dose. Se eu for colocar o esterco de galinha é outra dose. Se eu for colocar a torta de mamona, o farelo de mamona é outra dose. Então depende do que você for utilizar. E aqui no Organo 15 eu dou algumas opções para vocês utilizarem e cada opção tem a sua dose, tá? E o local ou área. Então, se eu for fazer uma adubação em metro quadrado de canteiro, é uma quantidade. Se eu for fazer numa linha, né, num suco de plantio, é outra quantidade. Se eu for fazer numa cova, se eu for fazer num vaso. Então, vai depender do local, da área, tá? O biofertilizante, né, a dose é uma dose só para todo mundo, isso daqui não vai variar. Mas a adubação de cobertura, que é quando você coloca um pouco mais de adubo orgânico nas plantas que têm um ciclo maior que 70 dias, também vai depender. Vai depender do ciclo, né? Se vai receber ou não adubação orgânica, do tipo de hortaliça, da área e também do tipo de adubo, tá? Então tem essas variações aqui. Eu vou passar certinho para vocês. Eu vou plantar alface. Alface eu ponho isso e aquilo lá. Certinho, tá? É uma receitinha mesmo.